Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Novamente estamos dando início a mais um momento do nosso estudo, né? Do Visão Espírita. E hoje, também com um tema que foi solicitado pelo Zé e pela esposa, pela Suleima, né? E aí vamos tentar passar essas informações dentro do tempo que nós temos. Eu confesso a vocês que eu fiquei assim, surpreso, porque se nós formos buscar a fundo esse assunto, nós precisaríamos, no mínimo de 2 aulas aqui. Da mesma forma como o outro tema que nós vamos fazer no sábado que vem, perdão. Então, extremamente interessante. E queira sim, queira não, dentro das pesquisas, dentro das buscas que a gente foi fazer, a gente vê eu não digo coincidências, né? Mas as comparações que os cientistas têm feito, as observações que se fazem, e é extremamente interessante esse tema, muito bem proposto pela Suleima, viu, Suleima? Espero que, se você tiver alguma dúvida no final, ou quiser interromper no meio da aula, pessoal, não tem problema, tá? Quando nós falamos de ufologia, isso nos leva a pensar numa frase que Jesus nos deixou, né? Jesus, quando esteve conosco, ele disse assim: há muitas moradas na casa de meu pai. Nós vamos ver o versículo completo, mas ele disse que havia muitas moradas na casa de meu pai. E quando esse tema de UFOs, ele é extremamente interessante porque ele desperta em nós, primeiro, a curiosidade natural de cada um. A gente ouve inúmeras histórias a respeito de discos voadores, de objetos voadores não identificados. A gente ouve histórias de abdução, enfim, uma série de fatos que nos leva a pensar, né? Nos leva a pensar nessa situação e nessa condição. E aí, na pesquisa, eu fui buscar no slide certo, nós vamos ver, a coerência das palavras de Jesus, né? A coerência com que ele traz, a seriedade, a certeza com que ele nos traz essas informações com relação às moradas. Mas, quando a gente fala sobre o UFO, nós precisamos entender o que é isso, tá? O que é UFO ou OVNI? E fomos buscar o termo UFO, ele é uma abreviação da expressão em inglês. Eu não sou muito bom em inglês, mas vamos lá. Unidentified Flying Object, ou seja, traduzindo para o português, significa objeto voador não identificado. E nós transferimos, então, para simplesmente OVNI, como nós conhecemos, ou OVNI, ou um disco voador, porque, invariavelmente, os avistamentos que se tem desses objetos não identificados, eles são de formas circulares, em disco. E, por isso, nós, estando ele suspenso no espaço, batizamos de disco voador e assim ficou. Mas há naves, por exemplo, já avistadas em outras formas, em formas cilíndricas, em forma de charuto, em diversas formas. E esta semana, eu já há algum tempo, né, não por ocasião da aula, mas já há algum tempo, eu sigo 2 grupos na internet que falam a respeito. E essa semana teve uma aparição extremamente interessante, um registro extremamente interessante de um objeto não identificado em formas completamente desconhecidas, né? Completamente desconhecidas, mas em forma de bumerangue. E com a luz também nunca vista. Muito interessante o tema. Mas voltamos para cá. Ou seja, como muitos de nós conhecemos, então, o UFO é um objeto ou um ser que nós desconhecemos, né? Um ser extraterreno que nós desconhecemos,
que invariavelmente ele nos visita ou está, de alguma forma, em contato com o planeta Terra. E a ufologia tomou notoriedade num caso que é extremamente interessante, que foi o caso Roswell. E foi conhecido mundialmente isso. Ele foi lá em 1947, em julho, né? Na cidade de Roswell, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Esse objeto, ele caiu, ele foi resgatado pelos militares americanos, né? Porém, houve registro dos civis com relação a esse objeto. Eu ia colocar essa imagem no slide e acabei esquecendo, passei por cima, acabei esquecendo, fui verificar isso agora há pouco, não quis mexer para nós não termos problema. Mas este registro, este acontecimento em 1947, vejam bem, 2 anos depois do início da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Então, mesmo depois dos militares terem afirmado, jornalistas divulgaram no Jornal da Região, a história foi desmentida no dia seguinte, justificada como a queda de um balão meteorológico. Balão meteorológico, para quem buscar as informações desses balões, são completamente diferentes, as formas são diferentes, a forma de movimentação é diferente, é uma forma mais lenta, enquanto que esses objetos ditos não identificados, né, eles viajam numa velocidade fantástica, eles se deslocam de uma forma muito, mas muito rápida, que talvez a gente não consiga acompanhar, os olhos humanos não tenham condições de acompanhar, e já existem algumas máquinas que registram esses fatos com extrema velocidade, e está se comparando isso à velocidade da luz, esses deslocamentos. Então, esse caso de Roswell, lá no estado do Novo México, foi o mais, aquele que mais teve a repercussão, aquele que teve registros, inclusive registros dos civis, de um objeto, né, que acabou caindo na Terra. E aí, certamente, e deve haver razões, claro, que na época da Guerra Fria, por exemplo, se lançavam muitos objetos. Hoje, o lixo espacial é terrível. Se tudo cair na Terra, hoje nós corremos um sério risco de levar um parafuso na cabeça, né? Mas na época da Guerra Fria, entre Estados Unidos e Rússia, muito se lançou no espaço. Mas há algumas particularidades. Cientistas, inclusive aqui no Novo México, voltaram a esse local, e isso é um registro muito recente, questão de 5 anos mais ou menos, buscando fragmentos ainda da queda desse objeto. E encontraram ali metais que na Terra não se encontra. Pedaços de fios que nós não temos aqui em nosso planeta. E eles, então, buscaram a composição desse material e não encontraram nenhuma semelhança dentro daqueles conhecidos, ou dentro da tabela periódica, para ver, por exemplo, a consistência do que era formado. Eles não encontraram respostas. O que leva a crer, de fato, que são resíduos daquele que caiu e que os militares americanos acabaram desmentindo, dizendo que era um balão um balão de ensaio meteorológico. Se fosse um balão de ensaio meteorológico, e deixar os fragmentos, esses fragmentos colhidos pelos cientistas e investigadores, certamente iam dizer que ali havia um resíduo de uma bateria de lítio ou alguma coisa que o valha. Mas não. Então, para nós entendermos mais ou menos nessa linha, que eventos e contatos como esse ocorrem em toda a história da humanidade e as suas referências aos deuses das estrelas. Há um documentário na internet, agora está na internet, mas ainda quando não existia internet ele já foi lançado. Se a gente colocar, né, lá no Google, nós vamos encontrar, coloquem lá, eram os deuses astronautas? É um registro de aproximadamente 1h30, um documentário de aproximadamente 1h30. Eu assisti esse documentário
quando eu tinha 17, 18 anos, e é extremamente interessante. Já naquela ocasião, naquela época, isso foi feito na década de 70, se não me engano, 65 a 70 foi feito esse documentário, essa organização desses registros, e nós vamos ver as coisas que encontramos ali. A simetria de desenhos, a beleza das formas, é qualquer coisa fantástica. O nome é Eram os Deuses Astronautas? É só jogar no Google que a gente vai encontrar. Então, esses eventos, esses contatos, eles existem desde há muitos anos. Desde há muitos anos, desde há muito tempo. Nós, com a tecnologia que vai se desenvolvendo, que foi se fazendo os registros, foi se instalando equipamentos de captura de sons, enfim. Hoje, antenas apontadas para o universo, buscando sons da formação dos mundos. Isso é extremamente interessante. E digo a vocês que, apesar da alta tecnologia empregada nessas investigações, nós ainda estamos engatinhando. Tá? Estamos engatinhando porque quando a espiritualidade nos mostra, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, equipamentos, laboratórios, a nossa tecnologia de ponta aqui na Terra vira brinquedo perto daquilo. É qualquer coisa, meus amigos. É qualquer coisa extraordinária. Extraordinária. Né? Então, esses contatos sempre houveram, sempre estiveram presentes na nossa história. E o que diz a ciência a respeito destes eventos? É quase certo que não estamos sozinhos. O número de estrelas no universo é tão grande que não tem nome. O número, nós aqui não, porque estamos em uma região de muita poluição, de muita luz, mas quando vocês viajarem, e a melhor forma que tem de observar isso é assim, às vezes quando eu vou para o Mato Grosso do Sul, eu paro na estrada, né, no meio do nada, apago as luzes do carro, aquele céu limpo, e olhem para cima, nós vamos ver a imensidão, né, daquele céu limpo, de quantas estrelas, de como esse universo é fantástico, é maravilhoso. E os cientistas dizem que é o número 1 seguido por 29 zeros. Imagine isso, 29 zeros. Isto é uma aproximação para baixo, né? Porque é muito maior que isso. Ou seja, se só na Via Láctea existem entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Só na Via Láctea. Então, imaginemos isso numa amplitude em outras vias, né? Em outras constelações, como é que isso se expande? Demais para achar que eles não estão em lugar nenhum. E, ora, se temos aqui a ciência nos mostrando, está aí o telescópio Hubble viajando pelo universo, nos mandando imagens fantásticas, maravilhosas, na formação, na morte de estrelas, na criação de vias de atmosferas, enfim. Ele está viajando e nos trazendo imagens. Não se tem notícia se ele ainda existe ou não. As imagens estão chegando, porque a distância em que ele está da Terra é tão grande que não se tem notícia se ele funciona ou não ainda, porém as imagens chegam. A hora que parar de chegar imagens, certamente haverá um tempo em que ele já tenha, por exemplo, se desfeito em função da distância. É como a luz das estrelas, que nós ainda recebemos luz, percebemos algumas luzes das estrelas, estrelas já mortas, mas que ainda recebemos a luz. A hora que no espaço-tempo essa luz apagar aqui, talvez essa estrela já tenha morrido há muitos anos. Né? Então, os cientistas se questionam também. É demais a gente achar que nós somos o suprassumo de todo o universo, que só nós é que somos, só nosso planeta que seja habitado. Né? Ou seja, supondo então que apesar da improbabilidade no espaço e no tempo, haja outras civilizações tão ou mais avançadas que a nossa. Tão ou mais avançadas que a nossa. Olha,
Se nós pegarmos, por exemplo, chegarmos numa lagoa, tá? Jogarmos um anzol, o peixe vai lá e morde a isca, nós tiramos esse indivíduo, esse peixe, de dentro da água. Nós estamos fazendo o quê? Para nós, para ele, nós somos um extraterrestre. Né? Vamos dizer assim, um extra-água, um extra-rio. Tá? Porque nós não vivemos no mundo dele, nós não vivemos no bioma dele, na atmosfera dele. Nós vivemos fora. Somos indivíduos completamente diferentes deles. Tá? Então, esse peixe, ele foi abduzido, entre aspas. Nós o tiramos de dentro do seu habitat, nós tiramos do seu meio de sobrevivência, trazemos eles aqui, como nós não somos tão evoluídos como os nossos irmãos de outros mundos, a gente muitas vezes come o infeliz, ou às vezes a gente estuda essa espécie e devolve ele lá. Então, da mesma forma como há casos de abduções de seres humanos que foram abduzidos e depois trazidos de volta, por que não acreditar nisso? Se fazemos isso com os estudos dos animais marinhos, por exemplo, dos animais silvestres, por exemplo, tá? Lá do pequeno inseto, da pequena minhoca, que nós tiramos do meio da terra, estudamos e devolvemos ela para o seu meio de vida novamente. Então, a ciência, por que não? A ciência nos dá essa possibilidade. E a que distância estariam esses indivíduos? A que distância estariam? Esse astrônomo americano, Frank Drake, ele dedicou inúmeros anos da sua vida, né, calculando a probabilidade da existência desses ETs, e supôs que se puder haver entre 1.000 e 100.000 civilizações vivas capazes de se comunicar na Via Láctea. 100.000 civilizações vivas. Entre 1.000 e 100.000 civilizações vivas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só o que Jesus disse bem lá atrás. Então, essas investigações por parte da ciência cada vez estão se estreitando muito mais. Essa investigação desses espíritos terrenos e terráqueos, ainda somos espíritos imperfeitos, utilizando a ferramenta do corpo Deus ilimitado na investigação de algo que nós ainda não entendemos. Nós não podemos entender, porque se a gente parar, meus irmãos, se nós pararmos, deitarmos, como eu disse, né, parar lá num ambiente escuro, sem nenhuma luz, se nós deitarmos, ficarmos olhando para o céu e começar a viajar naquele firmamento, vocês não têm ideia da sensação. Então, imaginar que estamos sós é muita pretensão nossa. Né? Se forem 100.000, um número invariável, incrivelmente otimista, isso dá uma distância média de 1.700 anos-luz entre uma e outra. 1.700 anos-luz. Isso dentro da Via Láctea. Isso tudo são estudos. Se nós procurarmos os escritos, as investigações, as teorias de Frank Drake, que é um que mais se dedicou, nós vamos encontrar informações extremamente profundas. Trouxe somente algumas e não vamos nos aprofundar, porque a nossa intenção é pegar isto que ele está trazendo e cooptarmos com aquilo que a doutrina espírita nos fala. Ainda, Silviano Colombano, cientista de computadores da Agência Espacial da NASA, diz que os extraterrestres são bem diferentes dos organismos dependentes de carbono que vivem na Terra. Este é um outro cientista, Silviano Colombano, com a outra visão, que já investigou, e certamente para ele afirmar, para ele trazer uma opinião a respeito da diferença de organismos, de corpos, nós dependemos do carbono. Tá? Estes a quem ele se refere e que possivelmente tem investigado, por exemplo, lá de 1947, Rockwell, talvez tenha indivíduos dentro daquela nave, ter investigado este processo, ele descobriu que não dependem do carbono. O corpo é outro.
Corpos estes que muitas vezes podem simplesmente se dissolver na nossa atmosfera tão densa e pesada. Não sabemos. Mas ele afirma isso. Diz também, nós, por exemplo, nós dependemos desse carbono na Terra. Né? Tem mais, segundo Calambano, os ETs possuem uma capacidade de inteligência sem precedentes e podem realizar viagens interestelares sem grandes dificuldades. Seres extremamente inteligentes que podem desenvolver e fazer essas viagens sem qualquer dificuldade. Ou seja, seres extremamente inteligentes, extremamente desenvolvidos, né, em sua inteligência, que podem nos trazer estas formas de transporte que nós ainda desconhecemos. Né? Então, eles podem realizar viagens sem grandes dificuldades. Então, certamente que quando avistamos aqui, e as filmagens, as imagens que se nos apresentam, às vezes você está vendo um objeto aqui, de repente ele se desloca e você, se não tiver um olho muito bom, você não consegue perceber esse deslocamento. Tá? Então, a velocidade com que isso acontece é fantástica. Então, a ciência dá a possibilidade da inteligência de muitas outras civilizações, de muitas outras vidas, e que há esse intercâmbio, há esse contato. Kardec disse, entre religião e ciência, fique com a ciência. Então, a ciência já atesta a possibilidade, só não afirma, porque eles ainda não tiveram, olha, está aqui, caiu de uma nave, está aqui, estou mostrando para vocês a nave, esse aqui é o ser de Netuno, esse aqui é de Plutão, coisa que guarda. Eles ainda não têm essa certeza. Tá? Porque nós ainda estamos limitados em nosso conhecimento à identificação e à percepção desses visitantes, e eles não se deixam apanhar, exceto alguns com alguns problemas, como já se observou, por exemplo, nesse evento de Rockwell. Tá? Mas, aqui, o que disse Jesus? Né? Já que a ciência tem um olhar, o que disse Jesus na sua fala, quando a gente aprendeu lá na igreja, ou na doutrina espírita? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Se assim não fosse, se não existissem outros mundos, ele já tinha nos dito. Mas ele disse, há muitas moradas. Então seria pretensão nossa, raça humana, espécie e espécies, acharmos que somos os únicos. Que Deus criou aqui num cantinho do universo, somente nós, que o resto tudo é o caos, que o resto tudo não existe. Né? Porque se nós estamos aqui, só o nosso meio de sobrevivência, só o oxigênio que nós respiramos existe. Esta é uma atmosfera em que nós nos adequamos. Não vamos nos esquecer que o perispírito se molda de acordo com as necessidades do processo reencarnatório no ambiente em que o espírito será inserido. E isto vale dizer que também, se ele vai reencarnar na Terra, se o seu espírito é um. Se ele vai reencarnar em Marte, se o seu espírito é outro. Isso nós temos que entender. E essa possibilidade existe porque Jesus disse. Nos afirma categoricamente. Né? Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, no capítulo 14 de João. Quando Jesus fala, depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim. Ou seja, Jesus aqui diz assim, olha,
você está no ambiente necessário, e que se você evoluir, você irá para um outro lugar já preparado, tá? Então eu vou retirar você daí e vou te levar para um outro. Você sai, deixa de, quando você se tornar um espírito elevado, avançado, você deixa de reencarnar na Terra e vai reencarnar em um outro planeta. Já visto? Exilado de Capela. E nós temos uma outra citação de Humberto de Campos, que é fantástica, nós vamos ver hoje, que fala a respeito. Também vós aí estejais, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Ou seja, ele diz que essa nossa evolução, além do desenvolvimento intelectual, da inteligência, porque vamos aproveitando aquilo que nós não utilizamos hoje, nós não utilizamos 12% da nossa inteligência, pelo corpo limitado que nós temos, além do desenvolvimento dessa inteligência, um outro que é muito mais, isso é o que conta na espiritualidade, que é o crescimento moral. As escadas morais. E aí ele diz, também vós estejais em mundos superiores, em mundos melhores, em mundos muito bons. Tá? Então, eu estou lendo, já citei aqui, mas eu estou lendo para ter uma avaliação de tudo, a gente precisa conhecer, para opinar e ver a coerência e incoerência, se tem ligação, se não tem. Quem tiver... eu já conversei com alguns espíritas que leram, quem tiver a curiosidade, chama-se Operação Cavalo de Troia. São 9 livros. O primeiro dessa doçura, o último é maior ainda. Deve ter 1.200 páginas, mais ou menos, o último. Alguns espíritas que leram e não leram toda, eu estou no 4º, o Wandi está no 6º, né? No 6º. O que se fala em 1972, que é quando começa a ser impresso esses livros, nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje, inclusive em tecnologia, inclusive em equipamentos, que ele citava lá, 72. Puxa vida, 72 para 2020, nós estamos falando de 48 anos. Como é que alguém, 48 anos antes, diz alguma coisa que a gente vai estar usando hoje? Tá? Alguns espíritas, com quem conversei a respeito, disseram, não, isto é pura ficção. Ora, mas se é ficção? Analisemos nós aqui. Se a ficção ela é alimentada por um pensamento, por imagens, de onde quer que tenha vindo, ou o espírito capta isso no registro da sua consciência, de vidas anteriores, ou de planetas onde ele esteve, para trazer e escrever esta história. Então eu não vou comentar sobre a operação em si, são viagens, tá? Quem tiver interesse, vai, leia, depois sentamos e conversamos. Mas nós vamos ver que na época da crucificação, por exemplo, houve, segundo esses livros, houve manifestações sobrenaturais captadas. Né? Então, a coerência de Jesus. E voltando, só para encerrar com relação à ficção, meus irmãos, a ficção ela tem uma origem, sim. Tá? Qualquer tipo de ficção ela tem uma origem. O espírito não cria do nada. Ele tem um registro. Ele traz no bojo da sua consciência um registro. Em algum momento da sua existência, de algum ambiente que ele viveu, haja visto os capelinos, né? E tem, para mim, sente que Carlos Niemeyer é um dos capelinos, porque as linhas que ele traz nos seus desenhos eram fantásticos, coisa que ninguém nunca tinha visto.
Então, essas informações trazidas, guardadas nos arquivos da consciência, e que vêm despertar depois para o bem, isso é ficção, teoricamente falando. Mas voltemos para a nossa aula. Naquilo que disse Jesus. Então, Jesus nos fala de outros mundos, Jesus nos fala da evolução humana, Jesus nos fala da evolução do espírito, que estamos agora em um corpo limitado, em um planeta, em um mundo de provas e expiações. Em um planeta de provas e expiações. E aí vem o nosso olhar espírita. Se nós, agora vamos nos voltar um pouco ao Livro dos Espíritos, neste intercâmbio que Kardec tem com a espiritualidade maior. Quando ele começa a investigar todo o processo, toda a montagem da codificação, nós temos, por exemplo, a interrogação do mestre Kardec aos invisíveis nas diferentes categorias de mundos habitados. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Novamente, se abre aqui uma possibilidade gigantesca dentro da codificação. E nós vamos ver na Revista Espírita de 1858 o que também se fala. Tá? Entre eles, tá? os em que esses últimos são ainda inferiores aos da Terra. Então, existem planetas, existem mundos inferiores ao da Terra, tá? Mas também existem os superiores. Esses inferiores ao da Terra são inferiores em física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Ora, então ele disse, lá para cima, lá para baixo, nós estamos aqui nesse intermediário. Essa possibilidade, então existem outros seres com certeza, espíritos encarnados em outros planetas, com certeza. Outros corpos diferentes, com certeza, de acordo com o ambiente, com a necessidade em que ele vai se desenvolver. Vai desenvolver o seu intelecto, vai se desenvolver a sua moral, vai se desenvolver os seus sentimentos. E isso tem que ser ambientado de acordo com a escala do processo evolutivo. Então, o animal, o macaco, ambientado ele está, por exemplo, na mata. O inseto, ou seja, a larva, de acordo com a evolução de cada um. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Inferiores. Que talvez nós tenhamos passado por lá. Será que não? Será que não? Às vezes nós temos ainda repentes, né? Repentes de ira, temos repentes de raiva, de ódio, de mágoa. Será que nós somos ainda esses os primitivos? Né? Então, será que não passamos por lá? À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Se nos mundos adiantados a vida é toda espiritual, qual é a necessidade do corpo? Então, esses seres que nos visitam, não sendo o topo dos mundos, ele ainda necessita, da mesma forma que ele vem no meio de nós, ele vai trazer uma roupagem adequada à atmosfera em que ele visita. É para pensar. É para pensar. Então, à medida que esse se desenvolve, vai diminuindo essa influência da matéria. Então, esses espíritos, na medida em que vão progredindo, eles não têm a necessidade do corpo denso. Quanto mais desmaterializado são os seus sentimentos, menos necessidade tem no corpo denso.
É por aí que nós vamos, né? Na pluralidade dos mundos habitados, e esse é um dos pilares, né, de sustentação da nossa doutrina, a pluralidade dos mundos habitados. Mas como definir esses mundos e seus habitantes? Isto, a doutrina espírita, Kardec, na sua entrevista com os invisíveis, é extremamente criterioso. E ele, então, traz as informações minuciosas, detalhadas, e disse que nós não saberíamos tudo, até porque Jesus já tinha dito que nós não estávamos preparados para entender mais. O conhecimento, se você pegar um aluno de quinta série, né, e jogar uma matéria de vestibular, ele não vai conseguir assimilar. Ele não tem entendimento daquele processo ainda. Ele não tem conhecimento para desenvolver aquele processo. Então, você tem que dar a ele de acordo com o conhecimento dele. E ir desenvolvendo esse conhecimento paulatinamente, numa escala progressiva, até ele chegar ao topo de onde você quer, que são os processos do vestibular, por exemplo. Assim são os habitantes dos mundos. As sondas espaciais em inúmeras missões já mostraram que em planetas como Marte, Júpiter e Saturno não há vida como a nossa, nem seres inteligentes de carne e osso. E não vai haver. Será que nós temos equipamentos adequados e capacitados em, por exemplo, captar a presença de corpos sutis? As fotos que enviam, tá? Qualquer dia nós vamos falar disso, que conseguiu fotografar a aura das pessoas através de mecanismos próprios, nos traz uma pálida ideia do que deveríamos desenvolver para poder perceber e registrar nesses mundos a presença de vida, a presença de seres. Ora, mas nós não vamos encontrar de carne e osso. Será que carne e osso suporta a pressão de Marte, de Júpiter ou Saturno? Será que os seres que lá habitam necessitam de casas, de tocas, ou estão no espaço? É para pensarmos. Carne e osso é terra, pelo que nós conhecemos, pelo que nós entendemos, exceto em mundos inferiores. Mas será que Marte, Júpiter ou Saturno são mundos inferiores? Resta-nos abordar o assunto sob a ótica correta, interpretar os seres menos materiais, de que fala a doutrina como entidades ultraterrestres que estão além da matéria física, cumprindo um ciclo vital em outra dimensão do espaço-tempo. Matéria física, estão além da matéria física, cumprindo um ciclo vital. Quando se fala além da matéria física, esquece carne e osso. Então, carne e osso não pode habitar um mundo avançado, completamente avançado. Os corpos são outros, o perispírito é outro, o invólucro do acondicionamento, o hospedeiro desse espírito é outro, não será de carne e osso. Então, o homem não pode procurar a sua semelhança, porque a sua atmosfera é uma, preparada para ele e ele preparado para ela, em outros mundos. Essa comparação, ela não bate e não vai bater nunca. De acordo com as condições climáticas, evolutivas, espirituais, desenvolvimento intelectual, inclusive. Não vai bater, eles não vão achar de forma nenhuma, essas sondas não vão achar de forma nenhuma. O deserto imaginável estende-se além das estrelas, lá, em condições diferentes das do vosso planeta. Novos mundos revelam-se e desdobram-se em formas de vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem vossos estudos comprovar. Não temos equipamentos adequados suficientemente desenvolvidos para a captura dos registros que nós queremos. Está na Gênese de Kardec. Então, meus irmãos, quando se fala que essas sondas, não há vida em tal planeta, não há vida, que tipo? Quando você fala vida, você está pegando como parâmetro qual? A nossa. De respirar, oxigênio, água, sol.
energia solar. Quais são as energias que se utilizam nos outros planetas? Então, revela-se desobras em formas de vida que as vossas concepções não podem imaginar. Jesus disse, vocês não estão preparados para entender ainda. E não estamos. De fato, não estamos. Tá? Não estamos mesmo. Aí nós vamos lá para o livro dos Espíritos, na pluralidade dos mundos. Observem que aqui nós falamos dos mundos habitados. Né? Nós vamos falar da pluralidade dos mundos. Kardec pergunta aos Espíritos lá na 55, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Ele não falou da Terra, ele não falou de Marte, ele não falou de Netuno, de Plutão ou coisa que valha. Globos que se movem no espaço. Ele pergunta isso aos Espíritos. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como suponho, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Pequenino globo. Então, olha a resposta dos espíritos. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Não existe ser racional, não existe razão fora da Terra. Não existe inteligência fora da Terra. Medo engano. Se pensarmos dessa forma, nós estamos renegando o que Jesus nos falou. Nós estamos renegando um simples olhar para o espaço da presença de todos esses globos, de todas essas estrelas, todos esses mundos que lá estão. Muita presença. Orgulho e vaidade, é isso que faz com que nós sejamos assim. Orgulho e vaidade. Juram que só para eles Deus criou o universo, e só para nós estamos aqui, a Terra está sozinha no universo, o resto é tudo planeta sem vida, é tudo sem nenhuma utilidade. Para que então teriam tudo? Por que Deus teria criado tudo isso? Cada um tem a sua utilidade, cada um tem a sua função, cada um, sabe, cada ser tem a sua função. Então, esse nosso orgulho, essa nossa vaidade de pensar que somos o suprassumo da criação divina, é complicado. É como se acreditássemos no pecado original na Terra, no pecado original. Então, quando os Espíritos nos respondem, orgulho e vaidade, sabe do que se fala. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Qual é esse objetivo final da providência? Nós não sabemos. Angelitude? Tá. Vou chegar à angelitude, e daí? Certa vez, eu ouvi de um senhor, ele era um piloto. Ele foi piloto de caça, foi piloto de Boeing, comandante. Ele era lá do Asas Brancas, aqui do Taboão da Serra. Uma pessoa extremamente inteligente. E um dia nós estávamos conversando e ele disse assim, Vicente, evoluir. Para quê? Para onde? Aí nós vamos nos esforçando, chegamos à angelitude. Olha como é pequeno ainda a nossa percepção. Olha como é curto o nosso raciocínio. Olha como a nossa verdade ainda é completamente opaca. Quantos bilhões de anos levaremos para a evolução completa do tal? Não sabemos. Qual é o objetivo da nossa caminhada? Perfeição. Quando ela chegará? Não sabemos. Quanto tempo Jesus levou para chegar onde ele chegou? Não sabemos. Desconhecemos essa informação. Ele nos dá as trilhas, nos dá as possibilidades, nos dá os ensinamentos para nós irmos vivendo um degrau de cada vez.
Porque se nós ficarmos pensando, quando você for fazer uma viagem, principalmente que não esteja dirigindo, porque a gente não presta atenção em nada. Mesmo assim, a gente observa algumas coisas. Mas, quando você for fazer uma viagem, não pense na chegada. Vá curtindo o trajeto. E você vai se divertir muito mais, você vai descobrir muito mais coisas, você vai observar muito mais coisas, você vai aprender muito mais coisas. Porque se você embarca num ônibus, num avião, fala assim, bom, avião é meio monótono, não é porque a gente só vê nuvem, mesmo assim tem umas paisagens fantásticas. Mas, você embarca num ônibus, por exemplo, que tem uma janela, você puxa lá a cortina, você, eu vou dormir porque eu quero chegar no meu destino. Se alguém te perguntar, você viu tal acidente, você viu tal represa, você viu tal árvore, os ipês como estão floridos? Na viagem, não. Tem ipês? Será que você provou? Você chegou ao seu destino mais instruído, conhecedor do caminho? Não. Você não tem a informação daquele que chegou observando. Possivelmente, se lá houvesse uma sabatina do trajeto que você fez, você teria que voltar e recomeçar para prestar atenção de novo. Então, dentro da pluralidade dos mundos, é da mesma forma. Esse objetivo final da providência, qual é? Não sabemos. Ainda não sabemos. O fato é que estamos vivendo e temos que viver cada dia, aproveitando cada dia da forma certa. Né? Deus povoou de seres vivos mundos concorrendo. Ok. Acreditar que haja no planeta, acreditar que só haja no planeta que habitantes, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Tá? Ou seja, Deus faz tudo com o seu propósito. Deus faz tudo com o seu propósito. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Não é só para a contemplação. Há um objetivo. Cada um tem o seu papel distribuído nesse universo que nós estamos enxergando. Cada um tem o seu papel. Se nós chegarmos e olharmos num formigueiro, prestarmos atenção num formigueiro, as formigas parecem todas iguais, mas há uma distinção no formigueiro, em que cada uma tem a sua função, cada uma tem a sua tarefa, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua responsabilidade, tem o seu objetivo. Deus não ia fazer o formigueiro sem ordem. Ele não fez o universo, como não fez os mundos. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goza do privilégio de ser habitado com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Ou pretensão, né? Ou atração. E a gente se acha ainda o melhor de tudo. A gente se acha suprassumo. Oportunamente, tem um vídeo que traz, ele começa na retina de uma moça e vai para frente a bilhões de anos-luz, e depois ele retorna e mergulha no interior da pessoa, mostrando cada célula. Qualquer coisa fantástica. É que demora mais ou menos uns... Tem 8 minutos esse vídeo. Mas é muito legal. Dá para a gente ter uma ideia do que os espíritos respondem a Kardec. Na 56, é a mesma constituição física dos diferentes globos? E aí é que vem. Será que todos eles são iguais? E essa é a nossa ideia. De que todos os habitantes vivos do universo temos cabelos brancos, né? 2 perninhas, 2 mãozinhas. Essa é a nossa ideia. E não é assim. Não. De modo algum se assemelham. Então, aqueles que nos visitam, assim como estamos visitando a Lua, assim como visitamos os rios, os corpos são diferentes, não se assemelham. Os nossos corpos não se assemelham aos peixes. Eles são diferentes. Eles são projetados para aquele ambiente. O nosso corpo humano é projetado para um ambiente terreno, terráqueo.
De modo algum se assemelham. Então, aqueles indivíduos cabeçudos, cabeça pequena, longos braços, a forma como se apresentam de acordo com a necessidade do ambiente que vão encarar, que vão enfrentar. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes dos seres que os habitam. Kardec era fantástico. Lá na 57 do Livro dos Espíritos, são essas perguntas. Não sendo uma só, ou seja, não sendo uma só constituição física, seguir-se-á tem organizações diferentes que os habitam? Sem dúvida. Do mesmo modo que no nosso, olha lá, os peixes são feitos para viver na água, os pássaros no ar. Cada um no seu quadrado. Cada um vivendo o seu momento, a sua espécie, a sua evolução, a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua afetividade, o seu desenvolvimento espiritual. É uma escala que nós temos que passar. Então, a espiritualidade sábia nos fala a respeito. Ainda na 58, Kardec diz e pergunta a eles: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro, se lhes mostrar apenas uma aparência de uma estrela? Ora, então, a 100 milhões de quilômetros daqui da Terra, em outra direção, quer que seja, mais afastado do Sol, será que eles são planetas congelados? Será que são planetas frios? Será que são planetas extremamente sem produção nenhuma? Pensais, então, que não há outras fontes de calor, de luz e calor além do Sol? E nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na Terra? É fantástica a resposta dos Espíritos. Ou seja, esses equipamentos desenvolvidos que nós vemos e registramos em deslocamentos fantásticos, é uma velocidade, o reflexo das luzes, as cores diversas, as cortinas invisíveis que eles se distribuem para desaparecerem momentaneamente, aparecer, desaparecer, aparecer, desaparecer. São tipos de energia que sequer nós imaginamos. Sequer nós imaginamos. Que a nossa pálida inteligência vai alcançar. Então, esses espíritos, esses seres evoluídos, desconhecemos a sua evolução afetiva, a sua evolução moral, intelectual, dá para percebermos pelos objetos que eles nos mostram, da forma como se apresentam, da forma como se transportam. Então, a espiritualidade nos traz a informação. Além do que a ciência começa a afirmar categoricamente, ela comenta, mas peremptoriamente não afirma a existência, eles possibilitam, os espíritos peremptoriamente dizem: é diferente. É diferente. Acorda. Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica aos vossos. Os espíritos não falaram isso. Vocês são todos iguaizinhos, 4 perninhas, 2 olhinhos, cabelinho branco. Eles não falaram isso. Eles dizem que cada um vai se assemelhar ao seu mundo. Assim como falou os pássaros dos peixes. Então respondem também para nós, e aí uma questão de percepção, enxergar dentro das respostas aquilo que eles querem afirmar. Respondendo às nossas dúvidas. Tá? Então, em nenhum momento eles disseram: olha, lá de Netuno, é todo mundo igualzinho da Terra. Eles nunca disseram isso. E não vão dizer que não é. E aí, então, a ciência, as sondas que nós despachamos daqui para viajar pelo universo, pelo espaço,
não vão encontrar seres de carne e osso, como se falou. Essa é a nossa pretensão. Então, nossa inteligência ainda é tão pequena para percebermos que nós não vamos encontrar um espelho nosso lá. Encontramos no mundo espiritual, que envolve a Terra, este mundo espiritual, que envolve os espíritos que ainda habitam e reencarnam aqui nesse planeta. Então, somos uma cópia rudimentar, criada pela espiritualidade, para ambientar esses indivíduos ainda no meio que necessitam desenvolver-se. Será que em outra galáxia, as colônias espirituais daquele ambiente são iguais às nossas? Com certeza que não. Assim como os mundos não serão. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio que lhes cumpre viver. Perispírito. Perispírito. Será que eles respiram como nós respiramos? Nós chamamos de nariz e boca. Será que eles não respiram pelos dedos, pelos poros? É isso que nós temos que pensar. É dessa forma que nós temos que pensar nesse processo, nessa evolução. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos, pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Como que pode? A gente não consegue. Se eu pular na água lá e tentar respirar, eu morro. Se eu tirar o peixe de dentro da água e deixar ele respirar o meu ar, ele morre. Percebe? Então, essa analogia que a espiritualidade faz é fantástica. É fantástica. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais. Aquelas cores que à noite ficam dançando nos céus são eletricidade das auroras boreais, dos polos, pela eletricidade da Terra. Será que nos outros mundos essa eletricidade ela não é mais potente? Ela não é mais inferior? Superior? Será? Se aqui nós temos daquela forma, né? E dá para observar os caras. Que é impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender. E não podemos. Energia, somos feitos de energia, energia é que gira. Somos feitos do quê? Do FCU, o fluido cósmico universal. Da mesma forma que a composição aos corpos para habitar a Terra, produzindo pelo Espírito a ferramenta necessária para o desenvolvimento, neste momento, dos espíritos que aqui estamos, em outros planetas, em outros mundos, nós vamos ter a mesma coisa. Então ele vai desenvolver, através do FCU, do fluido cósmico universal, adequação para aquele momento, adequação para aquela matéria, adequação para aquele material, para a confecção das naves, dos ônibus, o que quer que chame, discos voadores. Então, por que nós desenvolvemos aqui, meus irmãos? Se nós tudo é fluido. Tá? É tudo fluido condensado. Nós pegamos inúmeros materiais, manipulamos esses materiais e criamos a tela do computador. Nós pegamos inúmeros materiais, misturamos, manipulamos e criamos o papel. Criamos o vidro, criamos a borracha, criamos o tecido. Perceberam? É tudo fluido. Condensado ou não. Qual é a condensação dos seres que nos visitam? É para pensar. Isso nós ainda não compreendemos. Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Será que nosso Sol, nesta galáxia, não é prejudicial aos seres que aqui vêm? Será que se nós pudéssemos nos transportar para outras atmosferas, para outras galáxias, será que nós suportaríamos tanto? É que a gente não consegue respirar na Lua, por exemplo, tem oxigênio. Porque não está ambientado
aquela atmosfera? É para nós pensar. Né? E aí vem uma outra pergunta lá na forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. Vamos buscar a informação. Por isso que o nosso estudo é visão espírita. Nós temos que buscar na informação dos espíritos as nossas dúvidas. Eu poderia buscar informação técnica, científica? Não. É na visão espírita que nós vamos fazer isso. Poderia trazer muitos nomes, muitas descobertas? Não. É aqui por enquanto. Estamos limitados aqui. Quando nós entendermos aqui, aí nós vamos mover o nosso olhar para um outro segmento. Para aí ampliarmos e vermos a coerência que existe entre um e outro. Se lá for mais coerente que aqui, vamos lá. Kardec disse isso. Entre ciência e religião, fique com a ciência, porque a ciência está sempre evoluindo, descobrindo. Para vós, não. Para nós, sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Então, responde de novo a formação dos corpos, de acordo com a necessidade do ambiente, da atmosfera, do mundo. Por que nós não podemos ter os nossos irmãos lá, desenvolvendo as suas naves, seus estudos? Essa chama ou centelha tem cor? Kardec era terrível, né? Tem uma cor para vós, vai do color escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Invariavelmente. As narrativas das pessoas que dizem ter visto os extraterrestres falam de luzes azuladas, esverdeadas, do seu corpo que a luz atravessa, que não é um corpo denso como o nosso, que seus olhos brilham. Invariavelmente é essa informação. Se nós pesquisarmos, buscarmos todo o histórico nesse campo, no campo dos avistamentos e dos contatos, nós vamos descobrir que é exatamente a resposta dos espíritos. Se pegarmos e fizermos o comparativo, nós vamos descobrir a coerência que há entre a informação dos espíritos e o relato dessas pessoas na observação daqueles que os visitaram, daqueles que os tiveram contato. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Aqui estamos falando mais de pensamento. Sim, mas fazendo com a rapidez do pensamento. Kardec responde que é com a rapidez do pensamento. Ou seja, um pouco diferente, talvez, dessas que nós vimos em naves não realizadas. Mas tem coerência. Tem coerência, com certeza. O pensamento é a própria alma que se transporta? Trouxe para complementar o raciocínio. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Ou seja, se estamos em outro mundo, se estamos em outro planeta, tá? Assimilamos tudo que nos envolve. Se estamos ainda num planeta denso, temos uma forma de transporte, temos uma forma de pensamento, de conhecimento. A partir do instante que nós somos guindados a outro através do nosso processo evolutivo, intelectual e moral, não imoral, e moral, certamente que vamos desenvolver exatamente esse caminho, como os espíritos nos informam. Exatamente dessa forma. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Por que eu trouxe a pergunta? Aqui falando, no que diz respeito a pensamento, os espíritos evoluídos, ou o espírito que tem esta percepção, e aí, gente, é uma ideia que você tem que parar para analisar profundamente, mergulhar nesse pensamento,
de que esses espíritos, partindo do princípio, partindo do pressuposto que ele pode ir onde ele quiser, da forma como ele quiser, ele também pode desenvolver equipamentos, formas de chegar até lá de acordo com o seu intelecto, de acordo com o seu pensamento. E nesta velocidade, inclusive. Por que não? Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos demorada. Há quantos anos-luz será que estamos de outros espíritos vivendo em outros mundos? Sabemos que esse pensamento dessas perguntas passam no deslocamento de pensamento. Mas por que não pegar esse pensamento e transformar na forma de transporte? Tal é a evolução. Ainda nós não conseguimos assimilar isso. Nós não conseguimos entender a grandeza e o processamento desta forma. Um dia nós vamos chegar lá, com certeza. E aí falamos de perispírito. De onde tira o espírito ser invólucro, ser imaterial? O espírito que está reencarnando na Terra. De onde ele tira? O espírito que reencarna em Saturno. A gente fala reencarna, não sabemos se lá é carne. A reencarna é voltar à carne. Será que lá deve ter um outro nome, né? Que não seja reencarna, porque se o corpo dele for ser imaterial, deve ter um outro nome. Mas vamos usar nossa limitação intelectual aqui para nos referir. Como é que ele reencarna lá? O fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Ora, então as formas que estes que nos visitam se apresentam é completamente possível. Da onde ele veio, ele fez a coleta do material para projetar o seu perispírito, ou aperfeiçoar o seu perispírito, porque o perispírito vai se moldando de acordo com a evolução do espírito, sendo mais etéreo ou não, retirando dos ambientes onde ele transita. Tá? Por que não pode ser esverdeado, colorido, iluminado? Por que não pode ser os braços longos, sem braços, curtos, pés grandes, pequenos, cabeça grande e pequena? Por que não? Qual é a forma? É que o nosso parâmetro de forma de ser racional é a humana. Esse é o nosso parâmetro. Eu não posso conceber que eu vou encontrar, de repente, um ser vivo com a forma arredondada, que flutua e que pense. Eu vou achar que isso é ridículo. Por que não? Há possibilidades. Os espíritos nos dizem que é essa possibilidade. Se ele retira do fluido universal de cada globo o necessário. É como se você quer fazer um churrasco, você não vai na farmácia, você vai no açougue, você vai lá comprar carne. Tá? Você quer fazer uma festa de doce, você vai na doceria, na padaria. Você não vai no açougue. Compreendeu? Para manipular essa necessidade, ele vai retirar dos lugares certos. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, olha a pergunta do Livro dos Espíritos. Quando vem ao nosso mundo, que habitam mundos superiores, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, esses espíritos que nos visitam podem, sim, formatar mais ou menos a forma humana como a gente os observa, como a gente os encontra. Uma cabeça um pouco grande, os pés um pouco longo, as pernas um pouco finas, mas eles podem formatar. Não é o cientista que está dizendo, é a espiritualidade, são os espíritos que transitam no espaço.
Então, é extremamente interessante a gente fazer essas observações. É possível? Sim, está aqui. São os espíritos que nos dizem. Não é achismo. Não é uma literatura invencionista. Não. Essa informação do mundo espiritual, do mundo que desconhecemos, ou que conhecemos e não nos lembramos. Ainda, embora a conclusão mais é longa, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos, lá na 181. Observem que esta era da 94. Olha aonde Kardec vai, numa outra situação, numa outra condição, tá? Perguntar aos espíritos. Aliás, eu não perguntei, Rafa, mas tem alguma pergunta? Alguém fez alguma anotação ou não? Rafael? Seu Vicente? Senhora? Temos pergunta aqui. Opa, então vamos lá. Ó, não sei se entra aqui ou já passou, mas no caso de abdução, né? Sim. É físico ou é o perispírito? Porque, no caso, eles falam que tem uma luz muito forte, né? E o corpo flutua ou tem essa sensação, né? De leveza, alguma coisa assim, né? Isso, de quem é abduzido, isso. E daí, no caso, é o quê? É o perispírito ou é o corpo? Bem, os relatos de abdução, né, eles são muito vagos. Se nós observarmos, e não são muitos, né, os relatos de abdução são muito vagos. Se nós formos pensar na forma de transporte, através da energia, que são os blocos de luz, e que dão sustentação a estes meios de transporte, as naves ou discos voadores, que quebram a força de atração da Terra, tá? A partir do instante em que você atinge a gravidade zero, esse corpo ele fica à deriva. Ele pode ser sugado ou não. Quando nós falamos a respeito de abdução, e é extremamente interessante o relato das pessoas, porque todas elas têm uma confusão mental. Muitas vezes ela sente o primeiro impacto, quando ela acorda, está no chão, ou coisa que o valha. Ela tem uma leve lembrança quando se lembra dos locais onde esteve ou não. Algumas dizem trazer marcas. Tá? Mas, imagino eu, que é mais ou menos como nós fazemos com o peixe. Quando nós pescamos o peixe, o nosso facho de luz é o anzol. Tá? Então, nós trazemos ele, arrancamos ele do seu habitat, através de um mecanismo que nós manipulamos, assim como os seres que dizem, os abduzidos, são levados por luz, eu imagino que seja o corpo físico, na sua totalidade. Não perispírito. A partir do instante que ele leva seu perispírito, então o corpo físico fica jogado em algum canto. Isso não, você não vai, você tirar, descolar os três, consequentemente você tem a morte. Tá? Então imagino eu que seja o corpo na sua totalidade, o conjunto. Mas, por um outro lado, nós devemos nos perguntar, nos questionarmos. Eventualmente, se são seres extremamente inteligentes, se são seres extremamente desenvolvidos, com tecnologia avançada, utilizando-se das várias formas de energia em outros mundos, tá? E que possivelmente já passaram por mundos como os nossos, qual é a necessidade de se abduzir? Essas investigações são difíceis de nós respondermos, nós não temos ainda essas respostas. Nós imaginamos que seja. Em Seu Vicente. Nós imaginamos que seja. Diga. Porque eles falam que eles vêm para coletar, no caso, material, né? No caso genético aqui, né? É sangue, alguma coisa assim. Mas, se eles são evoluídos, no caso, eles não teriam esse conhecimento já? Exatamente esse é o meu questionamento. Tá? Nós podemos aceitar, por exemplo,
que, de repente, isso possa acontecer, podemos aceitar até, não acreditar, mas até aceitar que isso possa acontecer, no sentido de acompanhar um processo evolutivo do corpo, da matéria em si. Da mesma forma que os avistamentos, a maioria dos avistamentos, são em locais não habitados. Quando mais eles se aproximam do solo, são em locais não habitados, em que eles coletam material daquele ambiente. Não sabemos se estão coletando material orgânico, se estão coletando ar, o que estão coletando. Nós não temos essa informação. Mas, dentro desse processo, se nós pensarmos em seres inteligentes, é como se eu fosse pegar, por exemplo, uma criança e investigar os seus dentes. Eu sei como nascem os dentes, eu sei que ele troca os dentes com uma certa idade, eu sei que com uma certa idade os pelos começam a aparecer no corpo. Tá? Então, eu já tenho esse conhecimento, não tem necessidade de eu investigar isso. Nós pensarmos que ele pode estar vendo a transformação que esteja acontecendo, tá, com os meios ambientais. Ok? Uma coisa é você ter um pulmão rosa, respirando ar puro, outra coisa é você ter um pulmão escuro, respirando poluição. A não ser que seja para se fazer estas avaliações. Caso contrário, não tem sentido. Concorda? Ô, Vicente. Sim. E pensando dessa forma, seria dando uma sequência, talvez, no aperfeiçoamento da forma, da nossa Não forma, entendi. como aconteceu lá mais atrás? Não entendi. Repete, por favor. Em si, pensando dessa forma que você colocou, né? Em relação a seres mais evoluídos ter Sim. essa necessidade. Sim. Seria em termos de aperfeiçoamento da forma, como aconteceu isso no período em que a gente iniciou a caminhada? É uma sequência? Seria uma sequência desse aperfeiçoamento da forma? Pode ser, pode ser. Pode ser. É. Só que nós não temos como afirmar, né, Rocha? Nós temos relatos de pessoas que não têm, talvez, conhecimento espírita e nem científico. Então, ele não consegue entender. Tá? Mas eu vejo assim. Diga, Suleiman. Não, é isso mesmo, eu estou concordando aqui com o Rocha, é isso mesmo. Perfeito, mas eu acho que é por esse caminho, né? Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida tem corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza que chega nos espíritos. E é isto que determina a diferença entre os mundos que temos que percorrer. Então, aquilo que já falamos, ele vai moldando o seu corpo físico, dito físico, né? Mais denso ou menos denso, de acordo com os mundos que ele tem que percorrer, da forma como ele tem que enfrentar o seu modus vivendi, vamos assim dizendo, naquele planeta em que ele se encontra. Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Kardec fala de novo. Tá? Então, esta ordem de corpos é necessária, mas cada um de acordo com o seu tempo, com o seu desenvolvimento, com o seu grau evolutivo. Mais ou menos material, de acordo com o mundo em que ele habita. Ainda, no documentário Data Limite, eu trouxe, porque eu imaginei que alguém fosse falar alguma coisa. Se alguém tiver a oportunidade de assistir o Data Limite, nós podemos discutir aqui oportunamente. Mas eu achei extremamente importante, porque num documentário é falado que a partir de julho de 2019 os ETs começarão a vir à Terra. Eles já não estariam entre nós há muito tempo. E Chico, quando fez esse documentário, ele fez algumas observações que as pessoas estão interpretando da forma como querem, da forma do seu conhecimento e do seu modo de ver as coisas. Se eu pegar o Apocalipse, né, eu vou interpretá-lo de acordo com o meu credo religioso. Se for católico é um, se for protestante é outro. Infelizmente é assim. Cada um tem uma visão.
né? Cada um tem uma visão. Você apresenta um copo pela metade. Para uns está meio cheio, para outros está meio vazio. Então, eu trouxe a informação de que, então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Isso aqui é a fala de Chico. E quem sou eu, né? Nos contatos que Chico tinha, quem sou eu para... Mas Chico, amparado por Emmanuel e por diversos espíritos, nos traz essa informação. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Isso já está acontecendo. Esses contatos, esses avistamentos, sabe? Essas abduções, ditas abduções, eu particularmente tenho minhas dúvidas nas abduções, né? Então, vamos definitivamente iniciar o caminho bélico da evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender o que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Isso aqui é um trecho de resposta de Chico Xavier lá no programa Pinga Fogo, na TV Tupi, em 1971. Esse documentário, Data Limite, ele está disponível na internet, no YouTube. Quem tiver curiosidade de dar uma olhada, vai lá e veja. Mas, ao assistir esse documentário, é um documentário, assista com os olhos da espiritualidade e confrontando com a ciência. É isso que nós temos que entender. Quando falo esse contato com outras galáxias, a gente vem diuturnamente, né? A gente vem se preparando para isso. E nós estamos passando agora por um processo de depuração, que é a pandemia. Muita gente não está entendendo. É uma depuração. Tá? Seja de reflexão, seja de organismo, as sequelas que ficarão, a alteração do modo de vida, da forma como vamos levar daqui para frente, é uma alteração. Estamos em 2020. Ela começou em 2019. Então, o que será que Chico quis dizer? Temos que entender. Tá? Para finalizar, chegaram muitos antes de nós a uma conclusão favorável à pluralidade dos mundos. Tal raciocínio é confirmado pela revelação dos Espíritos, que nos dizem que os mundos são habitados por seres que podem ser mais ou menos evoluídos que nós. E ainda mais, hoje sabemos ser possível entrar em contato com eles e obter esclarecimento sobre o seu estado. Assim, tudo é povoado no universo. Planetas sólidos, o ar, as entranhas da Terra e até as profundezas etéreas. Foi isso escrito lá em março de 1868, que a gente vai encontrar sobre esse assunto. E ainda, bem no finalzinho, para a gente pensar, refletir, eu trago aqui uma declaração de Humberto de Campos. A Assembleia de Sábios das Coisas Espirituais e Divinas compareceram anciãos da Sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema solar. Crônicas de Além-Túmulo, lá no capítulo 27. Peço que deem uma lida. Quem tiver, ou baixa na internet, vocês vão ver a coerência. A coerência da espiritualidade. Ora, se nesta reunião, nesta assembleia, Marte, Saturno, Júpiter e outros representantes da vida do sistema solar, por que nós não poderíamos ser visitados por OVNIs, por UFOs ou coisa que o vale? É para pensar. Tá? Esta é uma visão fundamentada na informação dos espíritos. Eu, particularmente, eu, Vicente, particularmente, acredito muito nas vidas dos outros mundos, nas visitas que nos fazem. Não consegui chegar a termo e ter uma opinião formada, ter uma vaga opinião no sentido de coleta de informações para a transformação do planeta Terra. É assim que imagino. Tá?
coletamos, seja material orgânico, seja material vegetal, o que quer que seja, humano, o que quer que seja, analisando e avaliando, porque estes estudiosos, essas assembleias de sábios espirituais, investigam o universo a todo instante para saber das suas populações como estamos nos desenvolvendo, como estamos nos colocando diante da nossa caminhada. Estes seres que nos visitam e que se fazem ser vistos, e aqueles que nós não vemos, certamente que estão a serviço desses anciões das coisas divinas, das coisas espirituais. Por que não estaríamos sendo visitados? É para pensar. Né? E aqui, o material que nós buscamos para montar esse momento, tá? E um outro que vem no sábado que vem é o Apocalipse e o Espiritismo. Vamos falar um pouco a respeito disso, tá? Também para entendermos o que é o Apocalipse. Falamos dos seres, né, de outros mundos. Vamos tentar entender as visões de João. Ok, pessoal? Obrigado por enquanto, e se Deus quiser, até sábado que vem, quando vamos falar a respeito desse tema. Tá bom? Obrigado.